Olá, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre sobre os concílios ecumênicos. Já falamos do concílio de Nicéia, que se deu no ano 325, quarto século. Depois nós falamos sobre o concílio de Constantinopla, 381, final do quarto século. No vídeo passado nós falamos sobre o concílio de Éfeso, que se deu em 431, e 20 anos após foi o concílio de Calcedônia, que nós iremos tratar agora. Por que esse concílio de Calcedônia foi reunido? Por que essa reunião foi convocada? Lembrando que no concílio de Éfeso foi levantado uma questão. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Os concílios sempre são reunidos por causa de um tema maior, porém tem outros temas menores que também são discutidos. Porém, cada concílio ele é conhecido por um tema específico, mas não quer dizer que em cada concílio só discutiu esse tema. Não, esse tema foi o mais importante e muitas das vezes foi por causa desse tema que o concílio foi convocado, e como já estavam convocados, discutiram esse tema, que era mais importante, porém aproveitaram para discutir outros temas, tá ok? Então, o concílio de Éfeso ele foi reunido para discutir sobre a questão de uma expressão que existia em Alexandria, que era a expressão Theotokos, que significava e significa mãe de Deus. Em Alexandria, era crido que Maria era a mãe de Deus. Porque em Alexandria, eles acreditavam numa união chamada hipóstase, onde a natureza de Cristo e a natureza humana, elas se fundiram. E seria impossível separá-las. Por isso, em Alexandria, Maria era tida como mãe de Deus, não para poder exaltar a Maria, e sim para poder exaltar a divindade de Cristo, para falar, olha, nós reconhecemos que Jesus é Deus e Maria é mãe de Deus, porque a encarnação aconteceu de uma forma onde seria impossível explicar como essa junção entre natureza divina e humana ela ocorreu. Mas nós cremos que Jesus ele é 100% Deus, 100% homem, em uma só pessoa. Porém, Nestório, patriarca de Constantinopla, falou, não, negativo. Jesus ele tem a natureza humana e a natureza divina. São duas naturezas separadas. Por isso, Nestório dizia que Maria não era mãe de Deus, e sim mãe de Jesus, mãe da natureza humana de Cristo, e não da natureza divina. Não poderíamos misturar as coisas. Nestório, infelizmente, perdeu. Infelizmente, eu digo infelizmente porque a forma com que foi levado o assunto foi totalmente desonesta. Cirilo de Alexandria não esperou Nestório chegar no concílio e nenhum dos seus discípulos, né? Então Cirilo começa o concílio sem nenhuma oposição e já decreta Nestório como um herege. Só que em 449 surge um rapaz chamado Eutiquis. E Eutiquis, ele era contrário tanto o pensamento alexandrino quanto o pensamento nestoriano. Pensamento alexandrino, Jesus, natureza humana e divina, juntas, não separadas. E pensamento nestoriano, natureza divina e humano, separada. Eutiquis, né, ele dizia que Jesus era somente Deus, somente em Jesus existia somente a natureza divina, não tinha natureza humana, e sim divina. Foi conhecido como monofisismo, essa doutrina. Isso em 449. No concílio de Calcedônia, então foi reunido para decidirem essa questão. Monofisismo ou essa união hipostática. O que foi decidido nesse concílio? Fiz algumas anotações aqui. Bom, esse concílio foi reunido, como já disse,
porque ficou dúvida dessa reunião que teve esse segundo concílio de Éfeso em 449 entre os bispos alexandrinos e antioquenos, né, de Alexandria e de Antioquia. Lembrando que Alexandria ela tinha uma visão mais alegórica, lembra de Agostinho, de Hipona, tinha uma visão mais alegórica. E os bispos de Antioquia tinham uma visão mais literalista, mais literal. Nesse concílio de Calcedônia foi decidido que tanto Nestório estava errado quanto Eutiquis estava errado. Foi declarado que Jesus é 100% homem, 100% Deus, de forma única, as duas naturezas se fundindo em uma única pessoa. Tanto Nestório foi exilado, quanto Eutiquis ele foi condenado. E nesse concílio de Calcedônia, não foi apenas decidido isso, mas também foi decidido sobre o que foi condenado nesse concílio, além do nestorianismo e o eutiquismo. Foi condenado a simonia, que era venda de milagre, de produtos ungidos, de bênçãos espirituais, foi condenado nesse concílio. Foi condenado casamento misto, foi condenado ordenações absolutas, e também Eutiquis e Nestório foram decretados como hereges. Nesse concílio de Calcedônia, então, ficou firmado e foi feito mais uma parte de um credo, lembrando que o credo apostólico não é dos apóstolos, tá? E esse credo de Calcedônia ficou assim: na linha dos santos padres ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor, Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade, o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, com exceção ao pecado, gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade, e nesses últimos dias para nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, olha que interessante, Mãe de Deus segundo a humanidade, um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é de modo algum suprimida pela sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardas e reunidas em uma só pessoa e uma só hipóstase. Isso que foi decidido no Concílio de Calcedônia. O próximo concílio vai ser o segundo concílio de Constantinopla, agora já no século VI, 553, se eu não me engano. Então, semana que vem, nós iremos falar sobre o segundo concílio de Constantinopla. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.